Olá, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar de uma planta bem bacana, né? Ela é bem famosa, acho que todo mundo já conhece, Zamioculcas. Essa planta ela é uma planta originária da região leste da África, né? Então ela tem esse nome por causa disso, Zamioculcas, já puxa um pouco para aquele território lá. Gente, ela é uma planta muito bonita, tá? Ela é versátil. Ela se adapta a vários tipos de ambientes, você não precisa muito se preocupar com ela. Ela é uma planta assim relativamente fácil de cuidar, então para quem está começando a mexer com planta, ela é uma planta bem bacana. Você pode utilizá-la, né, em ambientes fechados, e quando eu falo fechados, perto de um local de luz e que tem uma ventilação. Eu sempre falo isso. Tem gente que fala que ela aguenta até em locais escuros. Eu não sei, eu acho que nesse ponto é ideal você comprar uma planta de plástico, né? Mas ela é bem resistente sim, ela se adapta bem a locais internos, ela vai muito bem. Lembrando sempre, uma velha tática, né? Que funciona. Tenha um ponto de luz a pelo menos no máximo 2 metros, 2,5 metros da sua planta de interior. Isso vai ajudar muito você, tá? Isso vai, com certeza, vai auxiliar a sua planta a se dar melhor naquele local. É bacana observar, assim, né, que ela tem um brilho, né? Ela brilha bastante, né? E tem gente que acha que você passou uma água ou passou um óleo nela, mas não. Ela é desse jeito mesmo. Ela tem uma cerinha, ela produz uma cera ela mesma, né? E deixa essa folha super brilhosa. Às vezes, esse tempo atrás na minha casa, eu percebi que a minha parou de brilhar. Eu dei uma olhada nela, mas era só sujeira mesmo. Eu dei uma boa lavada nela, né? Eu trouxe ela para fora, lavei ela bem, passei uma água bem. Nossa, voltou a ser a velha Zamioculcas de antes. Ela ficou bem brilhosa novamente. Então, esse cuidado é fundamental, principalmente dentro de casa, acaba sempre ocorrendo, né, em todas as plantas, né, de criar um pozinho em cima. Se você passar o dedo você vai perceber. Então é bom passar uma água nela de vez em quando e fazer essa limpeza, até para ela poder fazer melhor a própria respiração dela, né, fazer a fotossíntese dela. A Zamioculcas, ela tem um crescimento lento, né, então ela não é assim uma planta rápida para crescer, né, ela vai sempre se desenvolver de uma forma mais lenta. Então não é tão devagar assim, mas comparado com outras plantas ela é lenta, ela demora sempre até que ela solta, como nem aqui, ó, ela está soltando um novo broto, ó, dá para ver aqui. Tem que tomar cuidado até quando você vai manipular, porque eles são bem sensíveis, assim, você puxou um pouco a mais ele quebra. Mas ela cresce de uma forma bem lenta, assim. Outra coisa interessante falar sobre ela é de que, assim, se você viaja muito, tem o hábito de ter uma casa de praia, algo que sua planta fica com menos cuidado, essa aqui é uma planta ideal para você. Então você consegue ter ela dentro de casa, você vai sair ali uma semana, quando você voltar ela vai estar bem, ela vai estar do mesmo jeito, tá? Zamioculcas tem vários tipos, né? Tem pelo menos 4 que eu conheço. Hoje eu só tenho essa verde, a normal, né, que vocês conhecem. Existe uma que tem uma folha mais escura, né? Ela é a considerada, chamam de Zamioculcas Black. E tem uma também que ela é pequena, ela é mini, ela é igual a essa, só que ela é menor mesmo. Tem gente que acha às vezes que é uma planta mal nutrida, mas não é. Na verdade ela é mais baixa mesmo, ela é mais compacta um pouco, né? Então essa também ela existe. E existe uma com uma folha variegata. Eu já vi ela, mas é bem raro de encontrar. Comercialmente eu não recordo, assim, mas eu me lembro que eu já vi. Eu não sei aonde, mas eu lembro dela, assim, a haste. Eu nem sabia que planta que era naquele tempo ainda. Não era criança, era um adolescente, eu tirava recém começando com floricultura, mas eu lembro. É uma folha bem parecida, a haste é bem parecida, mas a folha dela é uma folha variegata. Bom, pessoal, eu queria pedir uma coisa que eu dificilmente peço nos vídeos, gente. Se puder, assim, me dar um joinha, se inscrever no canal, fazer um comentário bacana, eu agradeço, tá, pessoal? A Zamioculcas, ela é interessante porque ela é uma planta assim, ó, você pode até deixar ela, além do local de sombra,
você pode colocá-la até num local onde pega um pouco de incidência solar nela, né? Por exemplo, uma janela, um sol filtrado, ou até mesmo aquele solzinho da manhã. Única coisa assim, ó, ela vai ficar um pouco mais amarelada, né? Ela não vai ficar com esse tom verde escuro, porque isso é uma tendência dela escurecer a folha em local sem sol nenhum. Ela vai ficar completamente verde. Mas se ela pegar um solzinho, ela tem uma tolerância, sem problemas nenhum. Até porque dentro de uma floresta, da onde é a origem das plantas, óbvio que ela sempre vai pegar um pouquinho de sol. Mas aquilo que eu falei, ela vai ficar com uma coloração um pouquinho mais clara, vai ficar um amarelinho, assim, de leve. Mas isso não é queimadura, isso é uma adaptação. Porque tem gente que, eu já vi até em reportagens isso, né? Ah, ela tolera e ficar em locais sem janela. Olha, informação errônea, isso aí não tá certo não. Eu acho que, sei lá, deve ser uma planta especial diferente, né? Porque as minhas não aguentam não, eu já tentei, tá? Eu faço experimentos com plantas, ela em pouco tempo, um local muito abafado, sem janela nenhuma. Eu tenho até um banheiro aqui que eu mantive ela durante uma semana, lá não tem janela, ali é um banheiro interno. Em poucos dias começou a dar problema, ela não funciona para esse tipo de ambiente. O negócio dela é aquilo que eu já falei antes para vocês. Ter um local de luz natural, onde haja incidência de luz, né? Porque senão ela não vai funcionar. O cuidado assim, você tem uma planta lá dentro de casa, né? Ela tá lá, tá verde, tá bonita. Ah, vou levar ela, botar ela no sol. Gente, é complicado, a planta não tá adaptada, né? Então você vai jogar ela no sol, ela vai sentir. Aí sim, ela vai queimar folha, vai dar um monte de problema. Então assim, a planta tá adaptada ao ambiente, deixa ela lá, permaneça com ela lá, porque aí você não vai ter problema nenhum. Se você pegar uma planta, tá lá adaptadinha, bonitinha, dentro de casa, de uma hora para outra, vou jogar ela no sol. Com certeza você vai ter problemas, isso não vai dar certo, tá pessoal? Então, deixa a planta lá, ou se trocar de local, coloca ela novamente num local de sombra. E se quiser ir adaptando ela aos poucos ao sol, então você vai pegar ali no sol das 7 da manhã, um solzinho bem de leve, que pega só aquele solzinho de início de manhã. E aí com o tempo você vai colocando ela mais posicionada, que ela possa pegar mais um pouco de sol, mas não é aquele sol do meio-dia de rachar, então aí não funciona. Em relação à rega, né, gente, é aquilo que eu falei antes para vocês, você vai molhar a sua planta, deixar bem molhadinha, né, você molha até começar a sair água embaixo, e depois você vai observar, né? Você vai sempre pôr a mão, e aí depois... Porque assim, a gente ouve absurdos, né? Que a planta não precisa de água, que a planta não sei o que. Óbvio, não vai molhar a tua planta todo dia. Essa planta ela já tem uma retenção grande de água, até pela região de onde ela veio, como eu falei. Ela tem assim, não chove tanto assim, mas tem chuva, mas não é uma chuva direta. Então ela já criou isso nela, de que ela tem uma resistência à água. Mas também não é uma planta que não precisa de água, ela precisa de água sim. Você periodicamente você põe a mão, tá úmido, deixa, tá começando a secar, volta a regar, porque assim a planta vai ficando estranha, ela vai mudando, o crescimento dela, a coloração de folha, tudo isso vai mudando às vezes por falta de água também, porque se você quiser, vai deixar um mês essa planta sem água, óbvio, ela vai começar a ter problemas, tá bom? Então sempre cuidado com essas questões. Tem gente que fala as coisas e não conhece. Então sempre é interessante verificar pessoas sérias, né? Ver água. A pessoa mais séria que tem no mundo é o teu dedo. Põe aqui o teu dedo que não tem erro, gente. Você sempre vai molhar da forma correta. Outra coisa importante na suculenta, eu tô com essa suculenta na cabeça, mas ela é uma suculenta. Casa Milcucas é adubação. Tem gente que fala, não precisa adubar. Precisa sim, gente. A planta não tem de onde tirar nutriente quando ela está no vaso. Você até pode passar para um vaso maior, mas quando você passar para um vaso maior, ela vai criar uma estrutura maior, mais folha, mais raízes, e ela vai sim, com o tempo, precisar novamente de uma adubação. Eu gosto de adubar pelo menos uma vez por mês a adubação. E aí já não importa, assim, você pode tanto usar uma adubação química quanto uma adubação orgânica. O importante é você adubar. Outra coisa importante, né, bem importante, é o tipo de substrato que você vai usar nas suas amilcucas, né? Você não pode usar um substrato, uma
terra que vai ficar encharcada ali, porque ela já tem essas estruturas dela embaixo onde ela segura a água, que são as batatas, e aí se o solo permanece encharcado, isso vai ocasionar problemas para ela. E quanto à adubação, eu gosto de sempre pegar assim, ó, eu faço uma misturinha, eu pego ali casca de ovo, dou uma triturada, pego um pouquinho de humus de minhoca, mistura, ou também você pode usar o bocashi, e uma vez no mês ali você pega uma colherinha de café ou duas, né, ou de chá e coloca ali ao redor, ou uma meia colher de sopa e coloca aqui na bordadura do vaso, e você vai dando água para a planta e aos pouquinhos ele vai descendo. Outro adubo interessante assim é o COT, né? São aqueles adubos de liberação lenta, né? Ele vem em uma cápsula, você põe uma quantidade e lentamente, conforme você vai regando a sua planta, ele vai liberando o adubo. Aí você tem que ver o modo de usá-lo, né? Tem as quantidades. Você sempre assim, ó, respeita a quantidade que o fabricante diz e ainda bota menos, tá? Bem menos, bota metade do que eles estão indicando. Sempre lembre-se, o dono do produto quer vender, então bota menos. Até algumas plantas você pode botar a quantidade exata, né? Porque elas têm uma necessidade maior, mas no caso das amilcucas não, você bota ali a metade, um pouco mais do que a quantidade indicada e ela já vai ser o suficiente para suas amilcucas se desenvolverem muito bem. E também vamos falar agora um pouco sobre a reprodução das amilcucas. As amilcucas, eu conheço duas formas de reproduzir ela. A primeira, que é bem demorada, né? Aliás, todas as formas de reprodução das amilcucas, né, são demoradas. A primeira é da folha. Você tira uma folha, vou pegar uma folha até pena, tira uma folha aqui, ó, e dessa folha você simplesmente enterra ela. Pode enterrar do ladinho do vaso dela, ou você pode... bom é pegar uma bandeja, pegar um outro vaso ali e usa o mesmo substrato que você usaria para plantar. Substrato bem granulado, né, que tem com bastante pedaços, né, para ele sempre escoar bem a água, para não haver depósito de água, para não apodrecer. Ela demora, tá? Eu já fiz esse teste, assim, eu não tenho nenhuma enraizando agora nesse momento, né, mas ela demora um pouco, sim, ela é bem lenta para fazer esse enraizamento. A outra forma é você decapitar uma folha. Você vem aqui, pega uma folha mais velha já, pega bem na base ali embaixo, decapita ela, corta, né, com cuidado. É bom sempre usar uma tesoura esterilizada, um estilete, passar um álcool, alguma coisa, né, para dar uma limpada e fazer esse corte. Um segredo que eu vejo que funciona, assim, muita gente não usa, mas eu gosto de usar, é deixar a sua folha, tipo, cortou essa folha aqui, né, deixa ela como nessa mesa aqui, onde não pega a incidência de luz. No verão deixa um dia, no inverno deixa uns 2 dias, para dar uma cicatrizada. Você pode usar também pó de canela, isso ajuda bastante. Você põe ali, deixa ali 2 dias, ela dá aquela secada, e aí sim, aí você põe no substrato. Mesma história, usa o substrato certinho ali, né, aquele substrato que você ia plantar a sua planta. Mas é bem demorado, isso demora mesmo. E uma terceira que eu esqueci de falar para vocês é você tirar do vaso essa planta aqui, né? Tira ela completamente do vaso, e eu faço isso com as mãos. Eu tiro do vaso para fora e aí você lentamente vai tentando ali e divide esse vaso em 2 ou 3, né? Às vezes você tem uma estrutura grande e aí é por divisão de toiceiras. Essa é uma maneira bacana, porque aí logo você vai ter uma planta grande. Essa aqui está um pouco pequena ainda para você mexer, mas às vezes você tem um vaso grande, elas enchem, porque elas vão lentamente elas vão enchendo até o vaso ficar com uma quantidade bem grande ali dessas folhas lindas, né? E aí você pode dividir as suas amilcucas através dessa divisão de toiceiras. Sempre cuidado assim, né? Porque para não machucar, por isso que evita assim de pegar uma faca e cortar, porque certamente você vai atingir alguma raiz. Então quando você for sempre entremeiando assim entre as raízes, né, tomando um pouco de cuidado para machucar o mínimo possível a sua planta. Problemas mais comuns das amilcucas, né, que elas sempre podem ocorrer assim, ó. Aquele que eu já falei antes para vocês, né, que às vezes minha planta tá perdendo aquele brilho dela, não tá mais tão brilhosa. Geralmente é poeira, aquilo que eu falei, pega a tua planta, leva para um canto e lava ela, dá uma boa limpada nela, ou passa um pano.
Mas nessa história de passar um pano úmido, gente, é bom sempre usar um pano assim que não machuque ela, um algodão, alguma coisa assim, né? Tá? Outra coisa assim que acontece, a planta fica murcha, né? Você põe aqui na haste dela, pega ali, tá meio murchando, né? Isso aí é falta de água, tá? Falta de água, ela começa a ficar estranha, ela começa a se contorcer assim. Isso geralmente é falta de água. E sempre cuidar também com excesso de água, né, pessoal? Às vezes assim, a tua planta começa a amarelar folha, começa a amarelar demais, também já começa a ficar meio murcho, tá estranho, começa a escurecer muitos caules. Algumas plantas, algumas folhas simplesmente caem, né? Assim, ó, a haste inteira cai do nada, assim. Tem que verificar, né? Porque às vezes o dreno pode estar trancado ou você está dando água em excesso, né? Então é interessante sempre ficar de olho nesse tipo de coisa. Uma forma de descobrir, porque ela começa a apodrecer a raiz e ela começa a não puxar água e ela morre mesmo. Às vezes a parte de cima está morrendo de sede e a parte de baixo está apodrecendo. É isso que acontece com as amilcucas. Uma forma é dar uma cheirada aí no substrato, às vezes está até com cheiro de podre, mas principalmente bota a mão que daí é seguro, você vai perceber que não vai descobrir imediatamente a causa desse teu problema. Muitas vezes a sua planta ela começa a criar folhas muito pequenas, né? Pode ver que ela está com as folhas bem grandes, bem viçosas, ela está com o local assim, o local certo, né? E outra coisa que acontece no mesmo tempo é assim, ó, a sua planta às vezes começa a se torcer um pouco mais, os gomos entre folhas também eles ficam um pouco mais longos, assim, ó. Esses dois sinais, pessoal, geralmente é falta de luz, tá? Então, provavelmente está em um local que a iluminação não é o suficiente e ela começa a ficar um pouco mais estranha, assim, ela começa a alongar esses caules, né? A folha começa a ficar mais fraca, assim, ela começa até a torcer um pouco, fica mais caído, assim, não é? Mas ela não está com problema de apodrecimento, não tem nada, ela só começa a crescer de uma forma um pouco mais estranha, assim. Isso é falta de luminosidade natural. Isso é fácil de resolver, você simplesmente vai botar num local onde ela vai pegar mais luz e com o passar do tempo, essas folhas, né, que já foram, elas não vão mudar, mas as folhas novas que vão vir, você vai perceber imediatamente que ela vai voltar a ter aquela folha reta, bonita, do jeito que ela é na natureza, do jeito que ela tem que ficar para ficar uma planta bem mais vistosa. Cuidado que vocês têm que ter também, porque as amilcucas ela é uma planta tóxica, né? Ela tem suas toxinas dentro dela, então como várias outras, né? Que eu já falei no canal aqui, então é só vocês acompanharem os vídeos, vocês vão ver. Eu sempre dou um alertazinho porque pode dar problema. Tem que cuidar por animais, crianças, né? A gente tem criança em casa, não tem problema nenhum, ela não mexe, a gente tem as amilcucas lá, ela não mexe em nada, mas mesmo assim a gente colocou ela um pouco mais alta, né? Longe do alcance dessa criança. Mas tem que cuidar com animais também, né? Tem alguns animais que gostam, né, de mexer nas plantas e comer. Você passar a mão aqui, ó, não tem problema nenhum, mas senão tem que tomar um certo cuidado sim, porque ela é tóxica. Então, pessoal, com essas dicas aí, a gente vai encerrando o vídeo, né? Espero que elas tenham sido úteis, que vocês possam ter plantas bonitas e saudáveis nas suas casas, tá bom? E agradeço a todos por assistirem até o final. Valeu, gente. Obrigado.